Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Franceses. Se você já é da casa, já conhece meu trabalho, já comenta aqui, já deixa um like, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E se você tá chegando novo, seja muito bem-vindo e fica sabendo que esse aqui é um canal pra gente bater papo, pra gente conversar mesmo e pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A gente pensa que conhece as pessoas, mas a gente não conhece ninguém não. A gente tem que abrir o olho, tem que estar sempre em alerta e cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. O caso que eu vou estar contando para vocês hoje foi um caso que aconteceu aqui na ilha de Córcega e é o caso do Joseph Vicenzini. No dia 24 de janeiro de 2005, o Joseph, ele não foi trabalhar. Ele trabalhava num bar juntamente com o irmão dele, o Jean. O irmão dele, os dois eram gerentes do bar, ele achou estranho esse comportamento do irmão. Ligou, ninguém atendeu, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fechar o bar aqui e eu vou lá na casa do meu irmão. E foi o que o Jean, ele fez. Então ele fechou o bar, pegou o carro dele e foi até a casa do Joseph. Quando ele chegou, ele achou estranho que a porta estava aberta. Ele falou, caramba, meu irmão sumiu, deixou a porta aberta. Quando ele foi entrando na casa do irmão dele, o Joseph, ele viu que estava cheio de sangue em tudo quanto é lugar. Olhou, procurou, gritou, chamou o irmão e não viu absolutamente nada. Claro que ele entrou em desespero, ligou para a polícia imediatamente, a polícia chegou ao local e a polícia viu que realmente tinha acontecido alguma coisa muito feroz nessa casa, uma luta. Tinha sangue em tudo quanto é lugar, mas infelizmente o Joseph, ele não estava na casa. Uma outra coisa que o Jean, o irmão, ele falou para a polícia é que o Joseph, ele tinha muitas armas de fogo e essas armas não estavam na casa. Então o que tinha acontecido aí? O Joseph tinha desaparecido, ele tinha algum inimigo, foi um roubo que deu errado, até então a polícia não sabia de nada e uma investigação começou aí nessa ilha de Córcega. A primeira hipótese da polícia foi um roubo que deu errado. Alguém entrou aqui, roubou toda a arma, acho que algum dinheiro deve ter sumido também. Então foi um roubo que deu errado, às vezes o Joseph ele reagiu e a pessoa perdeu o controle ali e tirou a vida dele ou machucou, ele deve estar em cativeiro em algum lugar. Até então a polícia não sabia de nada. O que a polícia decidiu fazer foi olhar o histórico telefônico do Joseph. E a polícia viu que no dia ali antes dele sumir, às 23 horas e 39 minutos, ele recebeu uma ligação de uma moça chamada Nathalie Batesti. E a polícia decidiu focalizar um pouco nessa moça para saber o que ela tinha a ver com essa história. Enquanto isso, a polícia decidiu falar com os familiares e amigos e a polícia viu que o Joseph, ele era uma pessoa de bem, ele era dono do bar, todo mundo conhecia ele por ali, ele era cordial, conversava com todo mundo, não tinha inimigos declarados, não tinha aquela personalidade de gente forte, que xinga todo mundo, é desagradável. Pelo contrário, ele era uma pessoa muito gente boa, todo mundo gostava da presença do Joseph. O que a polícia ficou sabendo é que ele fazia ali no bar dele uns jogos de carta de baralho, poker, clandestino. Ele convidava um grupinho ali de amigos, fechava o barzinho dele à noite, ó, rolava solto o jogo a noite inteira, envolvia muito e muito dinheiro. Então a polícia achou que talvez alguém, imaginando que o Joseph teria grana escondida na casa dele, teria feito isso. Mas nada estava certo, ainda não se tinha provas concretas. Falando com os familiares e os amigos sobre a Nathalie, descobriram que ela era uma namoradinha de infância do Joseph. Eles se encontraram no ensino médio, tiveram um casinho, só que daí isso acabou. E faziam alguns meses que eles se reencontraram e tava saindo de novo, tava aquele casinho, aquela paixão. Mas depois de muito tempo. Então a polícia falou, realmente, visto que a gente não sabe o que acontece com esse pessoal que vem jogar, já conversando com todo mundo, com os familiares, os amigos, ou o pessoal que vem jogar poker aqui, a gente sabe que é clandestino, mas todo mundo tem um álibi perfeito, vamos focar nessa Nathalie, porque a gente não sabe muito bem o que ela fez nesse dia do desaparecimento do Joseph. A Nathalie, no interrogatório, que ela foi convidada para estar conversando com a polícia, ela falou que conhecia sim o Joseph, mas conhecia ele pouco, não era chegada a nada, tal. E foi até contraditório para a polícia. A polícia falou, caramba, o pessoal tá falando que eles estão saindo, ela tá falando que não tem nada, quase nem fala com o Joseph. Será que ela tá escondendo alguma coisa? Então a polícia falou, a gente vai olhar o seu histórico telefônico, tal, se você não tem nada para esconder. Ela falou, não, pode olhar. A polícia viu que no histórico telefônico dela, ela sempre ligava para o Joseph. Então foi nessa hora que a polícia falou, caramba, ela tá mentindo, que ela fala que não conhece, que não tem contato. E olha aí, quanta ligação dela para o Joseph, tá estranho. A polícia não tinha provas concretas contra a Nathalie. Não é porque você liga para uma pessoa, porque você omite isso, que você vai ter cometido um desaparecimento, um crime, sequestrado alguém. Então a polícia teve que deixar a Nathalie ela ir embora, porque aqui na França, como vocês sabem, 48 horas de interrogatório tem que liberar a pessoa
pessoa, porque você não pode ficar com essa pessoa sem as provas concretas. E foi o que a polícia fez, liberou a Nathalie, mas continuou ali olhando tudo de perto, investigando. Algum tempo depois, a polícia descobriu que a Nathalie, ela tinha um namorado já fazia algum tempo, era um tal de Xavier. Esse cara, ele era dono de bar também, ele era o chefe da Nathalie, ela trabalhava no bar do Xavier, e conforme ela foi trabalhando, foi conhecendo esse patrão, ficou apaixonada por ele e estava tendo esse relacionamento com esse patrão, o Xavier. O Xavier, ele era, assim, um concorrente direto aí do bar do Joseph. Então, poxa, aí já começou a fazer uma coisa na cabeça da polícia. O Joseph tinha um bar, esse Xavier que era o concorrente dele, tava com a Nathalie, que era namorado, né, dela, agora parece que ela tava saindo também com o Joseph, talvez foi um crime passional. Vamos ver esse Xavier de perto para ver o que ele tem a nos dizer. Ali a polícia na tocaia, tentando achar informações. Algum tempo depois, a polícia descobriu que o Xavier, ele ia sim jogar baralho, né, jogar o pôquer no bar do Joseph. E ele tinha muita dívida de jogo, ele devia mais de 50 mil euros, isso é quase uns 300 mil reais, para o Xavier. Então daí a polícia falou, caramba, isso aqui é crime passional, sumiu com o cara, sequestrou, é porque ele tinha dívida. O que a gente vai fazer com esses dois aqui? Vamos rechamar aqui a Nathalie, vamos falar com esse Xavier, porque isso aqui não é coincidência não. No dia 22 de março de 2005, os dois, a Nathalie e o Xavier, eles foram presos e foram já para a delegacia para estar dando mais esclarecimento, para estar conversando com a polícia. De cara a Nathalie falou que não sabia de nada, que não aconteceu nada diferente, ela não ia mudar a história dela, ela estava de inocente ali, não entendia nada. O Xavier, ele confirmou que sim, ele tinha dívida, mas ele estava na casa dele no dia, ele não tinha nada a ver com o Joseph, sabe? O negócio dele estava indo de vento em popa, ele não era concorrente assim, que queria que o bar do Joseph fechasse, sabe? Um não prejudicava o outro. Então ele ficou ali dando de louco, falou, não tô sabendo de nada, não tô entendendo nada. A polícia falou com a Nathalie, mostrando, olha aqui, Nathalie, a gente tá com seu histórico de telefone e a gente quer saber porque toda vez que você ligava pro Joseph, logo em seguida você ligava pro Xavier. Tem 21 ligações aqui que toda vez você ligou pro Joseph, em seguida você ligou pro Xavier. O que era isso? Você falava com o Joseph, depois você tinha que fazer um resumo da ligação pro seu namorado? Não, a gente não tá entendendo. Isso dela não sabia falar, ficava quieta, não falava nada. Uma coisa que aconteceu durante o interrogatório desses dois foi que a polícia conseguiu uma autorização para apreender todos os carros do Xavier. Ele tinha vários carros ali na ilha de Córcega. A polícia achou vários carros e começou a olhar cada um deles em alguns terrenos parados na casa dele. E a polícia achou um carro que estava num terreno baldio, assim, afastado. Quando a polícia abriu o porta-mala do carro, era um Peugeot. Tinha um cheiro muito forte, muito ruim, e a polícia viu que tinha um lençol no porta-malas. Quando a polícia abriu esse lençol direitinho para ver o que tinha, a polícia encontrou um corpo, mas não tinha cabeça. Então a polícia não sabia o que era, mas visto as investigações, o sumiço de 2 meses ali do Joseph, o estado de decomposição desse corpo, a polícia tinha quase certeza que era sim o corpo do Joseph que tinha sido decapitado e estava dentro do carro do Xavier, que era o namorado da Nathalie, que estava saindo com o Joseph. Olha como é que a história tá ficando louca. Esperando os resultados da análise desse corpo decapitado, a polícia foi confrontar o Xavier, que estava lá no interrogatório. Nessa hora, o Xavier, ele viu, poxa, era o meu carro, era o meu Peugeot, tinha um corpo ali dentro, não tem pra onde eu correr. Então ele disse, olha, eu vou confessar pra vocês o que aconteceu. Um dia antes aí do desaparecimento do Joseph, eu estava na minha casa de boa e eu percebi que a Nathalie, ela recebeu uma ligação do Joseph. Eu fiquei pé da vida, fiquei enciumada, mas falei, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou pegar esses dois. Então eu falei pra Nathalie assim, olha querida, eu vou dar um rolê, porque eu tô querendo espairar um pouco a cabeça, respirar. Não tem hora pra voltar não, então fica em casa de boa. E o que eu fiz? Eu desci e me escondi no jardim, não saí de casa como eu disse. Eu percebi, e estava escondido ali no jardim, que logo depois que eu disse que ia dar um rolê, a Nathalie, ela saiu de casa. E quem veio pegar a Nathalie na porta de casa foi o Joseph. Eu conheço o carro dele. Então ele passou, pegou a minha mulher e levou para casa dele. Eu fiquei pé da vida, fiquei extremamente com raiva, voltei ali para minha casa, peguei um rolo, aqueles de abrir massa, rolo de cozinha, sabe?
Eu peguei esse rolo, entrei no meu carro e fui até a casa do Josef. Quando eu cheguei na casa do Josef, eu consegui entrar. Eu revi uma cena horrível que gostaria que apagasse da minha mente. Eu vi a Nathalie fazendo festinha com o Josef na cama dele. Eu fiquei assim, puto da vida, não consegui conter a minha raiva, eu tava com o meu rolo de massa na mão, eu arrebentei o Josef, eu bati, por isso que tinha sangue pra todo quanto é lado, bati, até eu tirar a vida desse cara. Eu estava, com uma máscara, eu vi que a Nathalie saiu correndo e eu tava cego de raiva, eu acabei com o Josef usando esse rolo, bati até eu cansar. Depois que eu vi o que eu tinha feito, eu caí ali na realidade, falei, opa, o que eu vou fazer agora? Eu decidi pegar o corpo e jogar para os porcos, porque eu escutei falar que os porcos comem corpos quando estão cheios de sangue assim. Então eu limpei um pouco ali a cena do crime como eu pude, para não deixar nada tal, mas tinha muito sangue, eu não consegui limpar mesmo. Eu fui jogar para os porcos, só que antes de jogar, eu lembrei que porcos não comem a cabeça. Então eu decapitei sim o Josef e depois eu joguei a cabeça dele em algum lugar da natureza, numa floresta, não sei aonde, mas eu queria jogar para os corpos. Quando eu tirei a cabeça, eu joguei na natureza e fui até o local dos porcos, nessa hora eu já não tive coragem de jogar o corpo. Então eu decidi de deixar o corpo dentro do carro, no porta-malas, e eu deixei esse carro num local afastado, onde vocês encontraram. Então essa é a minha versão. Eu fiz tudo isso que eu fiz porque eu fiquei pé da vida sabendo que a Nathalie estava me traindo com o Josef. A Nathalie, ela estava na sala do lado sendo interrogada e ela confirmou sim essa versão do namorado dela, o Xavier. Ela disse que ela estava assim na casa do Josef fazendo festinha e do nada entrou um cara com um rolo na mão de massa batendo muito forte no Josef. Ela, para salvar a vida dela, saiu correndo e não sabia o que aconteceu. Ela não falou nada para a polícia porque ela ficou com muito medo. Na cabeça dela era assim, caramba, se esse cara fez isso com o Josef, sumiu com ele, eu posso estar na mira também, esse cara vai vir me pegar. Então é melhor ficar quieta e falar que eu não sei de nada, porque senão vai sobrar pra mim e eu não tenho nada a ver com isso. Ela ficou com medo e por isso ela não falou nada pra polícia. Claro que os dois já ficaram presos para esclarecimentos, que a polícia queria saber se o crime era um crime passional ou se era um crime ligado às dívidas que o Xavier tinha com o Josef. Em janeiro de 2006, o julgamento já estava quase para sair a data, a investigação já estava bem avançada, a polícia já tinha o nome do cara que tinha assassinado o Josef, a polícia só queria saber se a Nathalie era cúmplice ou não, estava ali finalizando tudo isso e estava quase tendo uma data de julgamento. Mas aconteceu uma coisa que mudou totalmente o caso. No dia 22 de janeiro, aconteceu uma explosão numa cidadezinha chamada Aix-en-Provence, aqui no sul da França. E a polícia começou a ver o que tinha, era bomba caseira, quem fez isso, era grupo, sabe essas coisas que acontecem aqui na França, né? Então a polícia viu que era um grupo da Córcega que faziam bombas caseiras e às vezes eles vinham colocar medo em alguém que tinha dívida, sabe? Eles eram os justiceiros da Córcega. E a polícia descobriu que um cara chamado Dominique Palazzini, ele conhecia bem esse tal Xavier, que era o namorado da Nathalie, que estava preso esperando o julgamento. Então a polícia falou, peraí, os dois aí da Córcega, que se conheciam, será que isso aqui é coincidência? Tudo bem que não tem nada a ver um crime com o outro, mas visto que eles eram amiguinhos, a gente olha o histórico telefônico deles aí, um ligava pro outro, o que será que a gente pode talvez tirar de mais informação para estar finalizando toda a investigação do Josef que perdeu a vida e foi decapitado? Será que tem alguma coisa que esses dois aí, que a gente vê que na época do desaparecimento, o Xavier, ele ligava muito para um número, agora a gente descobriu que esse número é desse cara aqui que faz bomba, o Dominique. Será que tem alguma coisa a ver? Vamos dar uma olhadinha a mais. A polícia descobriu que parece que o bar do Xavier, ele era usado para a produção de bombas do Dominique. E os dois se conheciam. Quando o Xavier precisava fazer algum servicinho sujo, colocar medo em alguém, ele pedia para esse tal de Dominique para ir. O Dominique, ele nunca ia sozinho, ele tinha um bando com ele, tipo uma gangue assim. Então ele ia junto, xingava, punha medo na pessoa, batia, e era assim que ele procedia. Então a polícia foi conversar novamente com
com o Xavier. E ele decidiu mudar a história. O Xavier, ele falou para a polícia que quem matou o Joseph tinha sido o Dominique e que ele não fez absolutamente nada. Só que ele não falou nada para a polícia, porque ele falou, poxa, se o Dominique matou o Joseph, se eu falo isso para a polícia, esse cara já é de gangue, esse cara não tem medo de nada, ele vai me matar. Então deixa eu pegar a culpa para mim. Então ele falou que tinha sido ele, mas agora ele estava mudando a versão dele, falando, olha, não fui eu. E ele começa a contar como que tinha acontecido. Ele disse que realmente ele entrou em contato com o Dominique porque ele queria colocar medo no Joseph, porque o Joseph estava saindo com a Nathalie e a Nathalie era namorada do Xavier. Então o Xavier ele falou, olha, eu tô precisando de ajuda, Dominique, eu quero colocar medo aí no Joseph, então preciso que você faça isso comigo. Então, meses antes, eles se reuniram, pensaram em um plano que eles iam fazer e o problema era como que nós vamos conseguir entrar na casa dele, que a gente sabe que ele é muito, assim, preocupado, ele pensa muito na segurança, ele não deixa qualquer um entrar na casa dele, a gente não consegue chave, nada. Então, o que eles fizeram? O Xavier, ele pediu ajuda pra Nathalie. Então, ele manipulou um pouco a Nathalie, dizendo assim, pô, Nathalie, você não me ama, você não tá comigo, eu tô sabendo aí que você tem esse amante, se você quer provar que você me ama de verdade, quer continuar ficando comigo, eu vou pedir pra você fazer uma coisa. Você liga pro Joseph, marca um encontro com ele e quando você marcar esse encontro, você fala pra mim, porque depois eu quero lá chegar na casa dele e falar pra ele que tem que pôr um ponto final nessa relação de vocês. Ele vai se afastar de você, eu vou ficar com você, nós vamos ver nossa vida tranquilo. Vamos fazer isso? A Nathalie, ela aceitou porque sim, minha gente, ela amava esse namorado Xavier, mas de vez em quando ela saía com o Joseph, vai entender. Então ela decidiu aí ajudar o Xavier e foi o que ela fez. Lembra aquela ligação às 23h39, a última ligação que o Joseph recebeu? A Nathalie ligou e falou, olha, vou ir lá pra sua casa pra gente fazer festinha, tal, aproveitar, passar um bom momento, você vai? Aí ele pegou, falou, tô indo agora. O que ela fez depois, como ela sempre fazia? Ligou pro namorado dela, o Xavier. Oi, Xavier, acabei de ligar pro Joseph, marquei um encontro com ele, então daqui uns 15 minutos ele tá na casa dele. O que o Xavier fez? Ele contatou o Dominique, falou, Dominique, ó, o Joseph vai estar na casa dele daqui 15 minutos, vamos pra lá agora. O Dominique pegou um amigo dele e o Xavier e os três foram pra casa do Joseph. Quando o Joseph chegou, abriu a porta, esses três homens, eles ali abordaram o Joseph, entraram na casa de força e começaram a bater demais. Foi nessa hora aí que o Xavier, ele disse pra polícia, quem bateu muito foi o Dominique. E depois a gente tinha que esconder o corpo, porque a gente bateu demais, né? O Dominique bateu muito, perdeu o controle. Eu não queria fazer isso. Realmente o que a gente tinha combinado e premeditado antes era, vamos colocar medo no Joseph, porque ele ficando com medo, ele vai parar de ir atrás da Nathalie e eu vou ter um relacionamento tranquilo com ela. E o Dominique, para ele seria vantagem fazer isso, porque ele ia roubar as armas que o Joseph tinha. Então todo mundo tinha um interesse nisso daí, só que saiu do controle. Ele realmente confessa para a polícia, o Xavier, que depois que eles perceberam que o Joseph perdeu a vida, o Dominique teve a brilhante ideia de vamos jogar o corpo para os porcos, porque daí vai sumir com todas as provas. Só que o que eles não sabiam é que porcos comem carne humana, né? Se eles estão com fome. Eles jogaram para os porcos, mas os porcos tinham sido alimentados antes, então não aconteceu nada com o corpo. Mesmo eles tirando a cabeça, deixando o corpo ali cheio de sangue, os porcos nem foram perto. Então eles ficaram olhando ali na madrugada para ver se eles faziam alguma coisa e nada. E foi nessa hora que o Dominique decidiu, ó, vamos pegar o corpo, vamos enrolar no lençol e vamos deixar dentro do carro, porque os porcos não vão comer não o corpo do Joseph. Ai, a história vai ficando cada vez mais louca aqui. Alguns dias depois, a polícia pegou esse tal de Dominique, enquadrou ele, levou pro interrogatório para falar, olha, a gente ficou sabendo que além de você estar metido com essa explosão que aconteceu aqui na cidadezinha do sul da França, você também tá metido com o assassinato do Joseph, o cara ali da Córcega. E nessa hora o Dominique ficou perplexo, com muita raiva, falou, não fiz nada. A polícia falou, a gente já sabe que você fez sim, a gente conversou com o Xavier, ele contou tudo. Nessa hora ele ficou pé da vida, falou que não tinha feito nada, que realmente teve alguma coisa premeditada, mas ele não fez nada, quem fez tudo foi o Xavier, que ele não sabia de nada. Esse cara, minha gente, ele ficou totalmente assim, fora de si, com raiva, começou a se debater, conseguiu tirar a algema, que ele estava algemado, e do nada ele correu, saiu pela janela e pulou, só que ele tava em vários andares. Ele pulou de 15 metros e a polícia saiu correndo, encontrou ele no chão agonizando. Mas o Dominique não morreu, ele ficou paraplégico. Daí vem aquela coisa, por que ele pulou da janela? Era culpa
ou era porque ele não queria pagar por um crime que ele não fez? Em maio de 2010, depois de toda essa reviravolta, o julgamento aconteceu. No julgamento, o Xavier, ele falava que o Dominique tinha matado o Joseph. E o Dominique falava que não, o Xavier tinha matado o Joseph. Cada um tinha a sua versão. A Nathalie estava no julgamento, ela tinha essa história daquele homem mascarado que ela viu, saiu correndo, ela não sabia de nada realmente, e todo mundo viu que a Nathalie, ela tinha sido, sim, manipulada por esse namorado, o Xavier, porque ele pressionou, falou que amava, que os dois queriam ficar juntos, e ela realmente deu esse último telefonema, que foi o telefonema de estopim, foi aquele go, foi aquela bandeira verde para todo mundo ir para casa do Joseph para estar pegando ele ali. Então ela teve essa parte de culpa, mas ela foi manipulada por isso. No final do julgamento, a pena chegou. O Xavier, ele pegou a pena máxima de 30 anos e atualmente esse cara está preso. O Dominique, ele pegou uma pena de 22 anos, mas essa pena foi reduzida, então ele está pagando 18 anos de prisão fechada. A Nathalie, ela pegou uma pena de 10 anos, mas depois foi reduzida para 7 anos. O terceiro homem que estava na cena do crime, que ajudou, ele pegou uma pena de 15 anos. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, ficar sempre em alerta. Esse caso que eu apresentei hoje pra vocês parecia ser um crime passional, um namorado que estava cheio de ciúme, ou um namorado que tinha dívida de jogo e queria, terminar com tudo isso. Começou desse jeito e virou um caso que gangues da Córcega se envolveram e teve ajuda e teve premeditação. A Nathalie, que parecia cúmplice, virou a vítima que foi manipulada para tudo isso. Então é aquilo que eu sempre falo para vocês, a gente nunca sabe o que a pessoa tem na cabeça dela. A maldade do ser humano não tem limite. Como que você premedita fazer um roubo, roubar armas e do nada você tira a vida de uma pessoa e vai mais além? Você tira a cabeça da pessoa, joga o corpo pros porcos. Cadê o coração desse ser humano? Cadê empatia? Cadê respeito? E, infelizmente, esses valores estão se perdendo a cada dia mais. E, infelizmente, a gente está vendo esses crimes horríveis por aí. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até o próximo vídeo.